Uau! Domingo, primeiro dia da semana, é sempre um dia de alegria, é dia de viver a comunhão, é dia de viver a celebração, adorar, louvar a Deus, estar em família. Isso é muito massa, como diz o nosso pastor e amigo Cartacho. E hoje é um domingo para lá de especial. Para todos nós cristãos, hoje é dia de nós comemorarmos o auge, o cume, o ponto mais alto da nossa fé. Meus irmãos, a gente precisa entender que não existe cristianismo sem Cristo. Não existe Cristo sem sacrifício, embora tenha muitos que queiram viver Cristo sem sacrifício. Não existe. Não existe sacrifício sem propósito. Não existe propósito sem esperança. E olha, não existe esperança sem ressurreição. Portanto, meus irmãos, celebrem, porque Jesus, Ele ressuscitou. Cristo, Ele não está pregado numa cruz, Ele vive, e por isso nós podemos gritar, aleluia, glória, porque o nosso Cristo vive. Que tempo maravilhoso, que tempo precioso nós estamos vivenciando, sempre vivemos, mas em especial nessa última semana. Nessa última semana nós já estivemos, um grupo foi até o cinema, assistiu um trecho da quinta série, da série chamada The Chosen, a quinta etapa. Nós tivemos a oportunidade de desfrutarmos na quinta-feira da cerimônia do lava-pés, da instituição da ceia, adentrar dentro, tentar imaginar como foi aquele momento vivenciado por Jesus e os apóstolos. Foi um momento vivenciado muito forte para quem teve a oportunidade de participar. Juntos na sexta-feira nós tivemos aqui a vigília das 7 palavras da cruz e uau! Cada palavra, cada louvor nos remetia a imaginar aquela sensação naquele momento onde Jesus, mesmo sendo crucificado, mesmo estando ali, sentindo fortes dores, Ele ainda ministrou em nossas vidas. Que semana especial, que tempo para que nós possamos refletir ainda mais na nossa fé e em tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Desde o início da quaresma, nós temos ministrado uma série de mensagens intituladas O que não posso deixar. Nós vimos e refletimos que nós não podemos deixar de nos arrependermos. São princípios básicos da nossa fé que muitas vezes a gente se depara deixando de lado, e nós vivenciamos isso. A importância de não deixarmos, e a primeira coisa foi não deixar de se arrepender. Tem muita gente que tem uma reflexão tardia sobre o arrependimento, mas como dizia minha avó, antes tarde do que nunca. É melhor você se arrepender mesmo tardiamente do que você nunca vier a se arrepender. O arrependimento é necessário para todos nós. Depois nós vimos que nós não podemos deixar a santificação, porque uma vez que nos arrependemos, que nos entregamos ao Senhor, Deus começa uma purificação na nossa vida, é um processo de limpeza em nossas vidas, e todos nós precisamos nos permitir que Ele venha restaurando e nos limpando de toda a sujeira impregnada em nós. E nós vimos que a importância da santificação, que o próprio Jesus nos disse: sede santo, porque eu sou santo. E por isso santificação é fundamental para todos nós. Mas a gente ainda continuou, e nós vimos que nós não podemos deixar a palavra que nos direciona, a palavra que nos alimenta, a palavra é que nos fortalece para seguir a direção do caminho do Senhor. É ela que dá a luz, que clareia os nossos caminhos. Mas continuando, nós vimos que nós não podemos deixar de orar. A oração é um meio importante ao qual nós nos conectamos com o Pai. Tempo no secreto,
nos leva a relacionamento profundo e intimidade com o Senhor, e por isso nós não podemos deixar a oração. Nós vimos também que nós não podemos deixar de congregar, como muitos aí falam, não existe carreira solo. Eu não preciso de igreja. Então como é que você vive Cristo? Porque Cristo foi quem criou a igreja, para que nós possamos viver em comunhão e harmonia, louvando, adorando e estar na presença dele. Aliás, nós vimos que ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Logo, se eu não preciso de igreja, como é que eu posso ser a noiva de Cristo? Na última semana, nós vimos que não podemos deixar de obedecer ao Senhor. Obediência ao Senhor é confiança. Obediência ao Senhor é entrega. Obediência ao Senhor é a certeza de que, por mais que eu não entenda o que está acontecendo, eu confio que o meu Pai sabe todas as coisas. Ele continua no poder de tudo, e Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Jesus foi obediente ao Pai até o fim, até a morte de cruz. Imagina como muitos dizem: eu sou obediente ao Senhor, eu não sou 100%, eu não sou perfeito, eu não sou 100%, tem algumas coisas ainda que eu não sou obediente, mas eu sou obediente ao Senhor. Imagina se Jesus não fosse obediente 100%, que quando chegasse perto da cruz ele olhasse: não, Pai, eu fui obediente até aqui, agora aqui eu não vou ser não. Eu e você não estaríamos aqui, estaríamos ainda presos numa vida de pecado, condenado à morte no inferno. Nós precisamos ser obedientes ao Pai 100%, porque o Pai é fiel para conosco 100%. Hoje é dia onde as pessoas se cumprimentam com um voto de Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Mas, meus irmãos, nós precisamos celebrar, precisamos comemorar, precisamos sim acolher uns aos outros com uma Feliz Páscoa, mas sem a religiosidade. Porque tem pessoas que vivem uma religiosidade, passam um ano todo sem viver uma intimidade com Deus, e por causa de um simbolismo religioso, para e diz Feliz Páscoa, sem mesmo entender qual é o sentido da Páscoa. Toda tradição cristã hoje celebra essa festa. A Páscoa é o grande anúncio à humanidade de que Deus, Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas e Ele mantém vivo a esperança. A Páscoa, ela não é só um enredo a ser assistido, ela não é só uma história a ser contada, ela não é só um teatro a ser lá vivenciado, não. A Páscoa, ela é uma experiência a ser vivida entre nós diretamente com o nosso Deus. A Páscoa nos confronta e faz com que a gente nutra a nossa esperança. Por isso o nosso tema hoje é: eu não posso deixar a esperança. Nós vamos encerrar a nossa série entendendo que nós não podemos perder a esperança, nós não podemos deixar a esperança. Meus irmãos, a verdade é que a esperança, ela nos leva à expectativa de algo que está por vir. Esperança é sempre eu aguardar algo que ainda está por vir. Paulo, escrevendo aos Romanos, seu capítulo 8, ele disse: mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Esperança é a gente aguardar aquilo que a gente ainda não viu, na confiança de que o Senhor é fiel para cumprir, nos entregarmos. Essa é a verdadeira esperança que a gente deve nutrir. Eu quero orar com você por essa palavra nesse momento. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua obediência, Senhor. E tu seguiste ao Pai até o fim, até morte de cruz, Senhor, por cada um de nós que não merecíamos, Senhor, mas recebemos esse imenso amor, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque isso nos enche de esperança. Tu venceste a morte, Senhor, e estás vivo, Senhor, e nos enche de esperança, sim.
de que todos nós um dia venceremos a morte e teremos vida eterna na tua presença, Pai. Então ministra os nossos corações nessa tarde, para que nosso coração encha da verdadeira esperança em Ti, Senhor. E as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Igreja, o dia hoje ele é muito significativo. Ele é Páscoa, é o dia da Páscoa. Tem muito amor envolvido, tem muita entrega nesse dia. Por isso a gente precisa celebrar. A gente precisa celebrar porque Cristo vive, aleluia. Então olhe para o irmão do lado, a gente não costuma fazer isso, mas hoje vale. Olhe para seu irmão do lado e diga: Feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que vive a presença de Deus. Por isso sim, nós podemos declarar uns aos outros: Feliz Páscoa. Mas possa ser que alguns se perguntem: tá, pastor, mas por que a Páscoa ela aponta para a esperança? Na verdade, a Páscoa para muitos cristãos é o que dá sentido ao que nós somos, a quem nós somos. Porque muitas vezes a nossa esperança ela parece estar naquela gaveta das coisinhas encostadas lá, que é meio não me toque, sabe? Aquelas coisinhas que são fáceis de se quebrar, aquelas coisinhas que são muito vulneráveis. Às vezes a gente bota naquele cantinho a nossa esperança, ela é muito não me toque. Por que não me toque? Porque dependendo do rumo da nossa vida, das coisas que estão acontecendo, a gente pode perder a esperança. Nós vivemos muito às vezes de acordo com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Ou seja, tem hora que as circunstâncias estão favoráveis e nós estamos esperançosos, firmes, não vai acontecer, eu estou fervendo porque as coisas estão fluindo e a esperança está firme na nossa mão. Mas tem hora que as circunstâncias ao nosso redor é totalmente desfavorável. A gente não se vê como uma saída, a gente não vê as coisas fluindo, e a esperança meio que se vai, e a gente se encontra muitas vezes nesses momentos totalmente desesperançosa. Pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que diz assim: nossas circunstâncias não definem nosso interior, apenas revelam como ele está. Meus irmãos, nós não podemos ser deixados dominados por aquilo que está à nossa volta. Não é as circunstâncias que definem quem nós somos, porque as circunstâncias elas não mudam o seu caráter, não mudam o seu coração. Na verdade, elas revelam o seu caráter e o seu coração. Elas apenas revelam quem você é. Sabe aquelas pessoas dizendo: não, eu me deixei ser envolvido pelas circunstâncias, não, eu deixei me influenciar pelaquela pessoa que chegou e falou tão mansumente, eu me deixei ser influenciado. Não, aquelas palavras, aquela influência, ela simplesmente serviu para ativar como é que anda o teu coração. Porque quando o teu coração está firme, você tem um caráter e tem um coração firmado com Deus, não tem circunstância que faz você pecar, não tem circunstância que tira você do eixo, não tem circunstância que vai fazer você aceitar algo que é ilícito, algo que é imoral, algo que não contradiz ao que Deus espera de você. A Páscoa nos traz esperança, e essa esperança ela precisa estar enraizada em nós, porque senão as circunstâncias vão roubar todo aquele sacrifício que Jesus fez por você. Ela precisa estar livre de qualquer influência externa, pois na verdade a esperança é algo fundamentalmente espiritual, meus irmãos. Muitas pessoas elas podem tentar definir esperança de diversas formas, mas nós, na perspectiva cristã, esperança é a firme confiança nas promessas de Deus, baseada em uma fé em Jesus Cristo.
É uma esperança que tudo pode estar caindo e desmoronando, mas eu creio que Deus é fiel, Ele vai me sustentar. É um deserto que eu vou passar, porque Ele não me criou, Ele não criou você para viver em deserto. Então eu firmo minha esperança no Senhor, que isso vai passar e eu vou chegar do outro lado, porque meu Deus, Ele é fiel. E eu não abro mão, não tem circunstância que vá fazer eu desistir. A esperança cristã não é meramente um desejo incerto ou um otimismo, mas ela é baseada no caráter imutável, fiel de Deus. Nós vivemos em um mundo cheio de incertezas, cheio de crises, cheio de desafios, cheio de oportunidades para nos tirar dos caminhos de Deus. Muitas vezes nós somos tentados a perder as esperanças e nos deixar abater pelas dificuldades. A morte, inclusive, é a maior perca. Ela parece o fim. A morte, quando olhamos, ela parece o fim. É o final. Ontem, eu e minha amada esposa, nós tivemos um tempo e conseguimos assistir todos os anos. E eu quase que passava desapercebido. Eu deixei outras coisas que queria fazer para assistir. Quando eu disse, eita, mãe, começar, a gente foi assistir o Alto de Páscoa lá da IC, lá de São José. E como sempre, maravilhoso. E ontem o Senhor, que é o Espírito Santo que conduziu eles a uma história plena, maravilhosa, contando desde o nascimento de Jesus até a sua crucificação. E dentro daquele período todo, que tantas coisas narradas a gente vai refletindo, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi um ponto que eles fizeram, onde Pedro, que negara Jesus 3 vezes, estava a um lado, e Judas, o traidor, estava do outro. E eles fizeram essa cena muito bem elaborada para causar uma reflexão. Quando nos momentos alternados, ele trazia Pedro reconhecendo em arrependimento que errou, que negara Jesus 3 vezes, que mentiu, que não conhecia Jesus, mas com o coração quebrantado, com o coração lá rasgado, chorando em arrependimento, confiando e sabendo quem Deus era, capaz de redimi-lo, perdoá-lo e renová-lo. Ele estava lá se humilhando, pedindo perdão ao Senhor, crendo em todo o sacrifício e que Deus poderia restaurá-lo. No outro extremo, no mesmo momento, a gente vê o Judas que viveu o mesmo período junto com o Senhor, os mesmos ensinamentos, as mesmas oportunidades, traiu a Jesus e naquele momento ele se fecha. Ele não reconhece que ele pode se arrepender, ele não reconhece que o Deus dele é um Deus perdoador, que pode recebê-lo, que pode renová-lo, que poderia trazer uma nova vida e perspectiva para ele. Ele simplesmente se fecha. Para mim, a vida acabou. E aí vocês sabem a história. Judas se entrega e Pedro tem uma nova vida. Aliás, ele foi a pessoa fundamental que Deus trouxe para a edificação da sua igreja. Por que é que eu estou falando isso? Porque a morte não é o fim, meus irmãos. E sempre nós teremos essa escolha. Vamos ver mais à frente. A gente sempre vai estar na escolha de errar ou fazer a vontade de Deus. Quando eu erro, eu me arrependo e sigo em frente, porque meu Deus, Ele é perdoador, Ele me reconecta e eu começo uma nova vida. Ou eu simplesmente me entrego sem perspectiva de morte e tenho sem perspectiva de vida e me entrego a uma morte eterna. Porque assim como tem a vida eterna, tem a morte que vai ter lá o choro e ranger de dentes, se assim fala a palavra do Senhor. A ressurreição de Cristo é a nossa maior esperança
a esperança para a humanidade. Não haveria esperança completa sem a ressurreição. Por isso que nós dizemos, entregamos nossa vida ao Senhor, com Cristo morremos e com Cristo ressuscitamos. Morremos para uma velha vida e nascemos para uma nova vida, uma vida totalmente diferente da anterior. E aí vai, meus irmãos, o Espírito Santo hoje está metendo lapada em nós, porque aí vai, não adianta proclamar Senhor, Salvador da tua vida, morrer para Deus e voltar tendo a mesma vida. Então você não morreu, você continua lá morto, você não viveu, porque uma vez que nós nascemos de novo, nós nascemos de novo. A velha vida já não existe mais, é sob nova direção. Sabe quando passa por aí que tem um supermercado que fechou e abriu outro no mesmo lugar? Sobre nova administração. É uma placa que tem assim, visível na nossa testa agora, sobre nova direção. Jesus está no comando. É assim, precisa ser assim. O apóstolo Paulo, nesse texto lido por Tomás aqui, no seu capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele enfatiza a importância da ressurreição como fundamento da nossa fé. Se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é em vão e a nossa esperança ela está segura. Então que nós tenhamos esperança na ressurreição. Por isso eu quero refletir em 3 razões pelas quais nós precisamos, nós necessitamos da esperança da ressurreição. Então acompanhe comigo aí. Eu não posso deixar a esperança da ressurreição, porque em primeiro lugar ela é o fundamento da minha fé. Ela é o fundamento da minha fé. A fé cristã é a fé em Cristo. Não é a fé nas obras, não é a fé nas coisas que fazemos, não é a fé do serviço, é a fé em Cristo, que contempla tudo aquilo, mas é a fé em Cristo. Eu sei que Cristo permeia o imaginário de muitas pessoas. Jesus, ele veio ao mundo como homem, mas ele foi designado como Cristo, o ungido, o Messias. A história de Jesus envolve toda a sua vida, desde o seu nascimento, suas obras, seus milagres, seus ensinos, até a sua morte e a sua ressurreição. Seria apenas uma história relevante, como muitas outras, se não houvesse a ressurreição. Só Ele é ressurreto. A ressurreição torna a história de Jesus única. Foi também um marco que impulsionou todos aqueles primeiros cristãos a espalhar a mensagem do Evangelho pelo mundo. Foi o que impulsionou o avanço das boas novas em todo o mundo. Primeira carta do Coríntios, aqui no capítulo lido, versos 3 e 4 diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo, ele destaca aqui que a morte e a ressurreição de Cristo não foram eventos aleatórios, casuais, mas o cumprimento de uma profecia e das promessas registradas aqui no Evangelho do Senhor. E tem muita gente que diz: ah não, o Antigo Testamento é o Antigo Testamento, aí não precisa entender. Não precisa, porque o Antigo Testamento são as histórias do povo de Deus, tudo que Deus fez e a promessa que Deus tinha para todos nós. Tudo está contido. O Antigo Testamento aponta para o Primeiro Testamento, para o Velho Testamento, para o Novo Testamento. Tudo que você lê, você vai percebendo que tudo aponta para a vida do Messias, tudo aponta para Cristo. A Bíblia, que são as Sagradas Escrituras, ela afirma o plano de salvação de Deus. Ele foi revelado ao longo da história de que Jesus era o cumprimento dessa promessa messiânica. Portanto, a ressurreição de Jesus é o centro da mensagem cristã. Sem ela, a nossa fé seria vazia e inútil. O próprio Paulo, ele declara: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O cristianismo, ele não se baseia
apenas em uma filosofia de vida, um conjunto de regras morais, mas em um evento histórico, a vitória de Cristo sobre a morte. A ressurreição é a maior prova, meus irmãos, da identidade de Jesus como Filho de Deus. É a maior prova da identidade de Jesus como sendo Filho de Deus. Aos Romanos, Paulo diz: mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta e reflita com você mesmo. Você realmente crê na ressurreição de Cristo? Essa fé, ela tem moldado a forma como você vive. Essa certeza de que Cristo veio como Filho de Deus para ter a morte de cruz, para que seus pecados fossem perdoados e você pudesse sair de uma vida longe do Senhor e passar para uma vida próxima ao Senhor, andando dos caminhos dele, sabendo que a morte não é o fim, mas que você vai ter uma perspectiva de vida eterna ao lado do Senhor. Isso tem moldado a maneira como você vive. Porque se não tem, você precisa repensar, meus irmãos, porque isso tem que nos moldar a maneira que nós vivemos. Entenda, se nossa fé se apoia nessa verdade, a nossa vida deve refletir a certeza da vitória de Cristo sobre a morte. Eu não posso deixar de pautar a minha vida na esperança da ressurreição, porque esse é o fundamento da minha fé, é o fundamento da nossa fé. Mas seguindo, em segundo lugar, eu não posso deixar a esperança da ressurreição, porque ela me traz esperança de ressurreição. Parece um trocadilho, mas eu não posso deixar essa esperança, porque é ela que me traz uma esperança de ser ressurreto, de ter uma vida eterna. Diariamente nós somos encorajados a cuidar e preservar a nossa vida. Nós somos chamados a buscarmos uma boa alimentação, a termos hábitos saudáveis e fazer tantas outras coisas para cuidar da nossa saúde. Mas nem mesmo o mais cuidadoso e disciplinado está isento da morte. Nem aquela pessoa que é bem irregular na sua dieta, que faz exercício bem regularmente, que você olha assim, o cara tem 60 anos, parece que tem 30. Nem assim essa pessoa está livre da morte. E a morte, nessa perspectiva como um fim, ela traz angústia. Tem pessoas que vivem angustiado, ansioso, com medo de chegar à morte. A ressurreição de Cristo nos traz a certeza de que a morte, ela não é o final, ela não é o fim. Versículo 19 desse capítulo 15 lido diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos o mais digno de compaixão. Ele está querendo dizer que se a gente vive apegado a essa vida aqui, nós somos dignos de pena, porque nós não entendemos nada do sacrifício de Jesus. A ressurreição, ela nos encoraja a viver com esperança, mesmo diante das dificuldades, das incertezas da vida, promovendo condições necessárias para que nós tenhamos vida plena e vida abundante, mas sabendo que há um futuro glorioso, reservado para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. Os versos 20 e 22 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A morte entrou no mundo através do pecado de um homem, está lá em Gênesis 3,19, através do pecado de Adão, que veio a queda, que veio a morte. Mas do mesmo modo, Deus nos amou tanto, que preparou um lindo plano para todos nós, e a solução foi seu próprio Filho, Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus não foi um evento isolado, mas foi primeira de muitas. Ele é chamado como as primícias, o primeiro de muitos que ressuscitarão para a vida eterna, e a gente diz aleluia por isso, porque Jesus veio para ressuscitar e mostrar que todos nós que estamos nele, um dia morreremos, mas também ressuscitaremos com ele. É isso que ele quer, que nós tenhamos essa esperança firmada no nosso coração. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele termina dizendo: você crê nisso? Você crê nisso? Nessa verdade firmada por Jesus? Essa promessa nos assegura que nossa vida ela não termina na morte, meus irmãos. Nós temos a garantia da ressurreição para desfrutar da presença de Deus de uma forma eterna. Você tem vivido com a esperança da eternidade? Ou você está focado apenas nas coisas passageiras desse mundo? Não fique preso nas coisas desse mundo, porque a palavra do Senhor fala que tudo que está aqui, tudo que você vê, passará. Só a palavra dele é que não passará jamais. Não adianta correr feito um louco, trabalhar feito louco, fazer loucuras para juntar. Nós não sabemos nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não estou aqui pregando contra as pessoas trabalharem, não. Trabalhar é digno. Aliás, o salário é digno do trabalhador, e Deus ele nos traz provisão através disso. Eu estou falando de pessoas que vão além, que perdem o equilíbrio, que passam além, na perspectiva de eu estou fazendo para dar o melhor à minha família. O melhor que você pode dar à família é a sua presença, o amor e os ensinamentos de Jesus. Você precisa ter uma vida equilibrada na presença, ensinando e vivendo com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, com a família na fé, uma vida equilibrada. O vento sopra e você não consegue ver de onde ele vem, para onde ele vai. Assim é a nossa vida. Deus sabe de tudo que tem preparado para nós, mas nós não sabemos de nada. E a única perspectiva que nós precisamos ter é uma vida equilibrada, agradável a Deus, cumprindo a vontade dele, na certeza da esperança da ressurreição. Muitas vezes nos preocupamos tanto com questões terrenas, mas nossa verdadeira esperança está em Cristo e na eternidade, deve estar em Cristo e na eternidade que Ele nos garante. A morte não é o fim. Eu não posso deixar a esperança da ressurreição, porque ela é a garantia da minha ressurreição, ela é a garantia da sua ressurreição. Nunca perca essa esperança. E por fim, eu não posso deixar a esperança da ressurreição, porque ela me dá força para perseverar. É ela que nos fortalece para nós perseverarmos no nosso dia a dia. A certeza da ressurreição nos dá força para que nós possamos enfrentar as nossas lutas diárias. Já que nós sabemos que a morte não é o fim, ela só é o começo de uma nova vida. E Paulo nos encoraja dizendo:
Lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo aqui, entre outras coisas, olha, não te agonia não, não te agonia não, deixa de se desgastar tanto com as coisas que são passageiras, elas vão passar, o próprio nome já diz, são passageiras. Se você está sofrendo algo, a gente já falou hoje, se eu estou repetindo isso é porque o Espírito Santo quer falar para o coração de alguém. Se você está vivenciando um tempo de deserto, então é nesse tempo de deserto, de sofrimento, que Deus está trazendo lições necessárias para a sua vida, para que quando você saia dele, você aprenda e não venha mais a cair e saia engrandecido, não em você, mas na certeza do Deus que te tirou de lá e pode todas as coisas. Então fixe os olhos não nas coisas que você vê, que você acha que pode se ajeitar, sabe? Brasileiro tem mania de jeitinho. Eu vou fazer isso aqui com o meu jeitinho brasileiro para resolver o meu casamento. Não, eu vou fazer isso aqui com o meu jeitinho aqui, vou dar um jeito aqui, dar meu posto com meus conhecimentos aqui para conseguir aí resolver meus problemas financeiros. E aí você pode pensar do seu problema aí, não é no seu jeitinho brasileiro, meus irmãos. Nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Esse é o único jeito, essa é a única forma, essa é a única solução. Olhar para Jesus, mesmo quando nós não estamos entendendo nada. Nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus, confiar e seguir na certeza das promessas do Senhor. Perseverar não é natural. Perseverar não é natural, vai contra a natureza do ser humano que é acomodada. Requer esforço, requer atenção, requer energia. Mas muitas vezes o mais simples, o mais cômodo é desistir. Eu quero passar no concurso, aí começa a estudar. Poxa, eu não estou conseguindo estudar, eu vou desistir. Eu quero me preparar para conseguir um cargo melhor lá na minha empresa. Aí eu começo, não, estou vendo que tem influência, tem aquilo ali, eu vou desistir. Eu estou passando por um momento difícil no meu relacionamento, eu vou me inscrever ali, vou participar dos encontros de casais. Hoje está chovendo, hoje vai ter aquele, eu não vou hoje para o encontro de casais não. Eu sei que eu preciso viver a comunhão da igreja, mas hoje domingo assim, vai passar um negócio aqui na televisão, eu vou aproveitar aqui, enfim. É mais cômodo desistir do que perseverar em uma vida no Senhor para se resolver os nossos propósitos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas se acostumaram a querer o jeito da lâmpada mágica. Tem muita gente que procura a Jesus como supermercado da fé. Eu estou precisando, eu vou lá e tiro ele, vou lá na prateleira, pego ele lá, resolver o meu problema, depois eu coloco ele lá. É mais cômodo buscar quando precisa, porque depois de resolvido, se encosta e continua a vida. A vida com o Senhor é algo mais profundo e nós precisamos perseverar. Não é fácil, requer esforço, requer entrega, requer renúncia. Mas Deus, Ele diz que Ele recompensará todo aquele que permanecer até o fim. Meus irmãos, são diversas as situações em que nós precisamos fazer um grande esforço para perseverarmos. É possível que muitas pessoas aqui hoje estejam vivendo uma situação em que a perseverança se faz necessário, que não deve estar sendo fácil, que por vezes já pensou em desistir, quem sabe até da própria vida. Perseverar requer esforço, e Jesus está dizendo: filho, filha, entrega teu fardo pesado, toma o meu que é leve. Desiste não,
também sei o que é isso. Tudo que você pensar em falar para mim, Jesus está dizendo, eu sei o que é isso. Eu vivi. Eu estou aqui do teu lado. Persevera. Eu vou estar contigo. Tu vai superar. Eu vou superar junto com você. A esperança da ressurreição, ela pode ser a força que você precisa para seguir em diante. Saber que essa vida de morte vai passar e que você vai renascer em Jesus. Antes de ser preso e crucificado, Jesus, ele reuniu todos os seus discípulos e falou que era chegada a hora e que tudo precisaria se cumprir e que eles precisariam estar encorajados para continuar a perseverar. João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. A esperança da ressurreição nos motiva a viver com propósito, sabendo que cada ato de fé e de serviço a Deus, ele não é em vão, meus irmãos. Mesmo não sendo reconhecido, mesmo sendo injustiçado, persevere e siga adiante. Reflita nessa pergunta: você está perseverando na fé ou você tem desanimado diante das dificuldades? A promessa da ressurreição, ela deve nos dar força para continuarmos firmes, servindo a Deus e espalhando o seu amor ao mundo. Portanto, meus amados irmãos, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Então mantenham-se firmes na esperança da ressurreição. Viva cada dia com os olhos na eternidade, sabendo que em Cristo temos a vitória sobre todas as coisas. O cristão, ele não vive apenas para esse mundo, mas para a esperança eterna. Creia nisso. Aquele que venceu a morte faz com que você viva com os olhos na eternidade, priorizando o que é do alto e não apenas o que é passageiro. Carta de Paulo aos Romanos, seu capítulo 8, ele diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitam em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, meus irmãos, tome um posicionamento definitivo. Nunca deixe a esperança a ressurreição. Afinal, ela é o fundamento da tua fé. Ela traz esperança da tua ressurreição. Ela te dá força para perseverar. O pessoal do louvor pode vir. Meus irmãos, eu quero finalizar com uma frase, outra frase do pastor Carlito. Ele tem uma frase que diz assim: nossa vida não é um fim em si mesmo, mas um fluxo do céu para a terra. Ou seja, Jesus, ele veio entre nós, partilhou a sua vida e seus ensinamentos. Ele viveu conosco, ele viveu suas dores, ele viveu suas limitações, ele viveu suas tentações, ele viveu sua morte e ressurreição entre nós. Ele nos ensinou que em nossa vida teremos sempre renúncias e escolhas a serem feitas, e elas vão dizer se nós teremos uma vida distante do Senhor ou uma vida plena e satisfeita nele.
nós trilhamos nesse tempo, o tempo especial de Quaresma, escolhas que fizeram com que nós crescêssemos espiritualmente falando. Nós fizemos escolhas, estava à disposição de todos: jejum, devocional específico, o tempo de imersão que nós temos toda semana, uma série de mensagens, e todos nós tínhamos a escolha: não seguir ou se entregar e viver cada etapa, cada momento. As escolhas, meus irmãos, quando elas são feitas de maneiras corretas, elas nos fortalecem nele e nos levam cada dia mais para próximo dele. Na série de mensagens, nós refletimos que nós não podemos deixar jamais de nos arrepender, de nos santificarmos no Senhor, de buscarmos a palavra de Deus, de orarmos, de congregarmos, de viver uma vida em comunhão na Santa Igreja, de obedecermos ao Senhor, de ter esperança na ressurreição. Tudo isso para que nós tenhamos uma vida abundante que agrade ao Pai, desde aqui na terra até a eternidade com Ele nos céus. Mas não tem como nós vivermos isso sem termos de fato a nossa vida totalmente entregue ao Senhor. Pois como Ele já falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E hoje, nessa celebração desse dia tão importante, todos nós possamos refletirmos como de fato anda a nossa vida. Estamos vivendo uma vida íntima, alinhada com a vontade de Deus? Se nós estamos, que nós possamos gravar no nosso coração a certeza de que a nossa esperança está firmada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Baixe suas cabeças, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo esse teu sacrifício que não foi em vão, Senhor. Tu te entregaste e fosse até o fim em obediência ao Pai, Senhor. Ajuda-nos a viver essa fé firmada em Ti, Senhor. Que nada nos roube ou nos distraia ou nos leve para caminhos longe dos Teus. Ajuda-nos para que a gente possa enxergar aquilo que não Te agrada, Senhor. Que a gente tire de nós todo aquele jeitinho, Senhor, que o mundo tenta imputar em nós, mas que não é da Tua vontade, Senhor. Nos traz um verdadeiro arrependimento em nossos corações, uma verdadeira transformação de uma vida, de um filho que de fato se entregou totalmente ao Pai, e que tenhamos uma vida na certeza da esperança de que um dia a morte vai chegar, mas que ela não é o fim, porque nós nascemos para termos vida eterna ao Teu lado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado.